Neste vídeo, vamos falar sobre inventário de bens móveis. Inicialmente, eu vou tecer algumas considerações sobre esse tema e, em seguida, eu vou passar para a demonstração da funcionalidade no sistema. Bom, inventário é o instrumento periódico de controle que tem por finalidade confirmar a existência física e a verificação dos bens móveis em uso no órgão ou entidade. Para realizar o inventário, pressupõe-se a criação e publicação da comissão de inventário, formada por no mínimo 3 servidores, contendo pelo menos um efetivo. Existem várias motivações para realizar o inventário. O inventário deve ser realizado pelo menos de forma anual. O inventário anual se refere ao levantamento físico dos bens do exercício financeiro anual e compõe o anexo 4 da documentação da prestação de contas anual. Além disso, é possível realizar um inventário a qualquer momento, conforme a necessidade da administração e para as situações de término de gestão, extinção da unidade, dentre outras. O estado de conservação dos bens móveis observará a seguinte classificação: excelente, que é a qualidade do bem móvel adquirido há menos de um ano e que ainda mantém as mesmas características e condições de uso da sua aquisição. Bom, que é a qualidade do bem móvel que esteja em perfeitas condições de uso, mas com data de aquisição superior a um ano. Regular, qualidade do bem móvel que esteja em condições de uso, mas que apresenta avarias que não impedem a sua utilização. E péssimo, qualidade do bem móvel que apresenta avarias que comprometem a sua utilização, embora seja viável a sua reforma. Bom, agora vamos passar para a demonstração da funcionalidade no SBM. Bom, então aqui a gente já está na tela inicial do SBM. Para criar um inventário, o gestor da unidade precisa acessar a caixinha Inventário de Bens Móveis. Em seguida, clicar em Criar Inventário. Bom, nessa tela, inicialmente, a gente precisa informar o tipo de inventário. Então, a gente vem aqui e seleciona. No nosso exemplo, vai ser um inventário anual. Em seguida, a gente precisa dizer qual o subtipo de inventário. Se por localidade, onde a gente vai precisar selecionar as subunidades e ou unidades administrativas onde os bens estão alocados, ou por tipo de bem. E aqui a gente vai selecionar os bens por família, classe ou artigo. Nesse exemplo, a gente vai dizer que é por localidade. Em seguida, eu vou dizer o número do processo. Aqui eu vou colocar um número de processo SEI hipotético, para o exemplo. O período, ele é o período total pretendido para o término do inventário completo nas subunidades ou grupos de bens indicados. Então, aqui, vamos dizer que vai de 18 de janeiro até 21 de janeiro. Em seguida, a gente precisa anexar a publicação com a nomeação da comissão de inventário. Então, eu venho aqui e vou selecionar o arquivo em PDF. Pronto. Agora, aqui em locais a inventariar, a gente vai clicar no botão Incluir local. Então, vai ser aberta essa tela, né, onde a gente vai colocar o tipo, né, no nosso caso aqui vai ser subunidade. Aí, a gente vem aqui em locais, ou então a gente vem aqui nesse botãozinho de incluir um local e vai clicar para pesquisar as localidades.
Aqui eu vou selecionar a assessoria jurídica, e aí eu venho aqui em ações e clico no checkzinho azul. E vou incluir também a subsecretaria de administração. Então, eu também venho aqui no checkzinho azul. Em seguida, a gente vai clicar no botão salvar. Pronto, as subunidades já foram selecionadas. Esse período aqui é o período pretendido para os objetos selecionados. Então, eu vou colocar aqui de 18 de janeiro até 18 de janeiro, para ser concluído no mesmo dia. Eu também posso fazer alguma observação. E aí, em seguida, a gente precisa colocar os nomes dos membros de comissão. Eu vou colocar aqui, tem que ser no mínimo 3, né? Eu vou colocar aqui, então, Maria, José e João. Se eu quiser acrescentar algum nome, eu venho aqui nesse botãozinho de mais e consigo adicionar mais nomes. Então, eu venho aqui e vou clicar em salvar. O sistema vai me avisar que os dados foram salvos com sucesso, eu vou clicar em OK. Bom, então aqui a gente volta para aquela tela, né, de criar inventário, já com a seleção da estrutura aqui, com as subunidades. E então eu vou clicar no botão de confirmar. O sistema ele vai me dar um número de inventário, né? Vai dizer que os dados foram salvos com sucesso. Eu vou clicar em OK. Bom, na aba em andamento, né? Aqui em ações, é possível visualizar o inventário a ser criado, exportar a lista de bens a serem inventariados nas localidades ou excluir a operação caso haja erro ou desistência. Para executar o inventário, vamos selecionar ações, né? Controlar inventário. Bom, aí a gente vem aqui para essa tela com a lista de locais a inventariar. Em ações, a gente vai clicar nesse botão aqui, que é o botão de realizar inventário. Bom, o que acontece? Após o levantamento de verificação física, na tela aqui, bens a inventariar, é necessário informar a situação de cada bem e o seu estado de conservação. A situação, ela pode ser localizado, e aí a gente vai ter a mãozinha verde com o polegar para cima, e também não localizado, e aí a gente vai ter a mãozinha vermelha com o polegar para baixo. O estado de conservação vai poder ser excelente, bom, regular ou péssimo. Uma dica para a gente agilizar o preenchimento é informar a situação e conservação para o primeiro bem da página 1 da listagem de bens e, em seguida, repetir essas informações para os demais bens. Para exemplificar, para só mostrar para vocês, eu vou pegar aqui, então, esse primeiro bem da listagem, vou dizer que ele foi localizado e que ele está em regular estado de conservação. Em seguida, eu venho aqui nessa primeira coluna, vou clicar nesse primeiro quadradinho aqui, e aí esse botão de localizado vai ficar habilitado. Eu venho aqui e clico sobre ele. Bom, aqui a gente já estava com essas informações preenchidas, né? Mas o que vai acontecer na prática vai ser exatamente isso. Essas informações do primeiro bem aqui vão se replicar para os demais. Se houver algum bem com informações diferentes, aí eu venho manualmente, por exemplo, se esse terceiro bem aqui ele estiver em excelente estado de conservação, aí eu venho aqui e coloco excelente. Agora, se por acaso algum
desses bens daqui de baixo já tiver informações de inventários anteriores, isso que eu fiz agora não vai alterar o que já tinha sido colocado. Então, o que já tiver sido preenchido não vai ser modificado. Se eu quiser modificar, aí eu também vou ter que modificar manualmente. Caso o bem não tenha sido localizado naquela localidade, vamos selecionar a mãozinha para baixo de não localizado. Vamos supor que esses dois primeiros bens aqui não tenham sido localizados na AJUR. Caso um bem seja achado, ou seja, se for encontrado um bem que não pertença ao acervo patrimonial da localidade em que está sendo feita a verificação física, é possível acrescentá-lo à lista de bens do inventário, clicando aqui no botão Adicionar bem. Vai ser aberta essa tela, né, na qual a gente vai informar se existe um número do bem identificado ou não. Se houver um número patrimonial naquele bem encontrado, a gente vai colocar que sim. E aí, esses campos vão ser abertos. A gente vai colocar o número do bem. Vamos supor que esse número tenha sido o seguinte. E aí, a gente clica em pesquisar. Tratando-se de um bem cadastrado no sistema, os campos bem móvel, estrutura patrimonial e quantidade vão ser automaticamente preenchidos. Então, eu venho aqui agora, posso anexar algum arquivo se eu quiser, né? E aí, eu clico em salvar. Os dados foram salvos com sucesso, vou clicar em OK. Agora, se o bem não possuir número de identificação, eu retorno lá, vou adicionar bem, e aí eu vou dizer que ele não possui número de identificação. Nesse caso, é possível informar o ID do item SIGA ou pesquisar pelo nome do bem. Eu venho aqui, no caso, em bem móvel, vou clicar em pesquisar e aqui eu vou colocar uma palavra-chave. No caso, cafeteira, e vou clicar em pesquisar. Aqui eu vou selecionar, clicando em ações, aquele item cuja a descrição melhor se adequa ao bem que eu encontrei. Então, eu vou vir aqui no check e ele vem para cá. Nesse caso, eu vou precisar completar o campo quantidade. Eu vou colocar que existe uma unidade. Também posso anexar arquivo aqui e em seguida eu vou clicar em salvar. Os dados foram salvos com sucesso, eu vou clicar em OK. Voltando à tela do inventário, a gente vai informar o estado de conservação dos bens encontrados. Esse aqui, que foi o primeiro que a gente colocou, ele já está aqui com essa informação de excelente estado de conservação. Eu vou colocar B de bom. O próximo está na outra página, né? Foi a cafeteira que a gente colocou. Eu também vou colocar que ele está em bom estado de conservação. No final da lista, todos os bens devem estar com a informação localizado ou não localizado e com o seu estado de conservação informado. Após finalizar o inventário, a gente pode clicar em confirmar. O sistema vai me avisar que, ao concluir o inventário, os bens serão liberados para manipulação no sistema. E ele pergunta se eu quero prosseguir com a operação. Eu vou dizer que sim. Os dados foram salvos com sucesso, eu vou clicar em OK. O sistema vai abrir aquela tela anterior e aí, se houver outra localidade para inventariar, a gente vai em ações e vai clicar em realizar inventário para fazer, né, todo esse mesmo procedimento. Ao final da realização do inventário,
será necessário acessar a página inicial do sistema e clicar em Inventário de Bens Móveis Conciliação. Então, a gente vai retornar à tela inicial e vai clicar em Inventário de Bens Móveis Conciliação, onde vai ser possível emitir o termo de inventário. Quando se realiza um inventário em diversas localidades, pode-se não localizar um bem no primeiro momento, mas posteriormente o bem pode ser encontrado em outro local que também será inventariado. Além disso, como vimos, podem ser encontrados bens que não pertençam ao local inventariado, os quais serão achados. Por isso, a conciliação deve ser realizada ao final do inventário do órgão ou entidade, a fim de possibilitar a regularização de situações pendentes. Na conciliação de inventário, será possível visualizar ou baixar o termo de inventário. Caso todos os bens tenham sido localizados no inventário, basta acessar a aba Em Andamento, e aí a gente vem em Ações e vai clicar aqui em Imprimir termo. Caso existam bens não localizados e ou achados, na aba Em Andamento aparecerá esse status aqui, com o reloginho, que é o status de aguardando. E aí, nesse caso, a gente vem em Ações e vai clicar no botão Conciliar. Aí vai ser aberta essa tela, na qual a gente vai visualizar os bens não localizados e os bens achados na realização do inventário, conforme o exemplo que a gente fez. Aí eu venho aqui em Item do Inventário e vou selecionar a localidade, né, na qual a gente fez o inventário, que é a assessoria jurídica. E aí estão aqui os bens em questão. Nesse momento, a gente precisa informar para cada bem se a situação é resolvido, aqui com a mãozinha com o polegar para cima, ou não resolvido, com a mãozinha com o polegar para baixo. Para os bens que não forem localizados, mas que forem posteriormente encontrados, deverá informar resolvido na situação. E a situação no inventário vai ser localizado. Para os bens não localizados, em que não se conseguiu resolver a situação, ou seja, ele não foi encontrado, o bem constará como não localizado. Para os achados sem identificação, que não tiverem a sua origem descoberta, a gente vai informar não resolvido. O bem constará como achado no inventário e deverá ser incorporado ao patrimônio do órgão ou entidade. Para os bens achados sem identificação, cuja origem foi descoberta e devolvido ao proprietário, resolvendo, né, a situação, o bem não constará no inventário. No caso de bens achados com o número patrimonial, caso tenha sido detectada a localidade de origem e realizada a alocação no local correto, a situação deverá constar como resolvida e o bem constará como localizado no inventário. Caso contrário, o bem aparecerá como achado. Nos nossos exemplos aqui, esse primeiro bem, com o final 136, que não foi localizado a princípio, foi encontrado em um outro local do órgão. Portanto, eu vou informar que a situação está como resolvido. Já o bem com o final 137 continuou sem ser localizado na AJUR. Portanto, ele está como não resolvido. O bem, que é essa mesa aqui com o final 0001, que foi achado, ele pertence a subfim e não teve a situação regularizada, pois não foi devolvido ao local de origem. Então,
a situação dele vai estar como não resolvido. Já o bem achado cafeteira teve a sua origem descoberta, ou seja, ele pertence a algum servidor que tomará posse daquele bem ou possui algum proprietário que requisitou a devolução do bem. Portanto, a situação será resolvida. Sendo assim, esse bem não aparecerá no inventário do órgão ou entidade, pois não fará parte do acervo patrimonial. Bom, então, após a realização da conciliação, aí a gente pode clicar no botão de confirmar. O sistema vai me avisar que os dados foram salvos com sucesso, eu vou clicar em OK. O sistema retornará a página com ações para que seja gerado o termo de inventário. Aqui a gente então vem em ações e vai clicar na impressora, que é o botão de imprimir termo. O termo vai ser gerado na fila de processamento. Aqui eu vou clicar em OK. Então, a gente vem aqui a fila de processamento. Então, aqui a gente está na fila de processamento e aqui a gente já consegue visualizar a nossa demanda, né, que foi do termo do inventário. Aí eu venho aqui nesse botão de impressora para visualizar o documento. Nessa tela, em ações, a gente consegue visualizar o documento, então eu vou clicar aqui. E aqui observem que a gente consegue visualizar, né, o termo de inventário. E aqui nesse outro botão, eu consigo baixar o termo do inventário. Aí ele vai ficar gravado na própria máquina. E aí eu consigo imprimir. Aqui eu vou abrir o documento. Bom, então aqui a gente abriu o documento e agora vamos observar os exemplos que a gente deu, né, na nossa demonstração. Esse bem aqui, né, com o final 0001, que não foi resolvido, ele vai constar com uma situação de não localizado. A cafeteira que foi resolvida não vai aparecer no inventário, pois não será incorporada. Já esse bem aqui, com o final 136, que foi encontrado, ou seja, foi resolvido, ele vai estar como localizado na situação. Já o bem com o final 137, que não foi encontrado, ficará com a situação não localizado. Vou retornar agora. Pronto, terminamos o vídeo sobre inventário de bens. Muito obrigada e até o próximo. Inscreva-se no canal e acompanhe as nossas próximas publicações.